Chegamos ao mid-season de Gossip Girl, metade da temporada já se foi e vim falar sobre a minha impressão sobre os 6 primeiros episódios. Acho que é importante eu preparar vocês que eu tenho alguns pontos positivos, mas também tenho vários pontos negativos com relação a essa primeira parte da primeira temporada. Então bora fofocar sobre esse revival de Gossip Girl. E aí gente, eu sou o Pato e estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like pro YouTube mandar esse vídeo pra muito mais pessoas. Já fiz um vídeo aqui pro canal falando das primeiras impressões desse revival de Gossip Girl, baseado no primeiro episódio da temporada. E agora eu voltei no mid-season pra falar o que eu achei da temporada até aqui. Essa temporada vai ter um total de 12 episódios, a gente teve agora os 6 primeiros, então a série vai fazer uma pausa até novembro e então volta com os 6 restantes. No geral, eu achei essa primeira parte bem boa com relação à representatividade LGBTQIA+, tiveram até mais personagens do que eu imaginei que teriam e durante o vídeo eu vou falar um pouco sobre cada um deles. No entanto, essa primeira parte também teve muitas inconsistências com relação a alguns personagens e a forma como a trama se desenvolveu. Foi muito comum a gente ver personagens com motivações muito fracas ou conflitos que são resolvidos facilmente ou então as ideias deles mudam muito rápido, né, de uma hora pra outra. Acho que o que me incomodou demais em Gossip Girl foi a idade dos atores que estão interpretando os personagens. É muito estranho que os professores e os alunos parecem ter praticamente a mesma idade. Eu lembro que no primeiro episódio eu não sabia reconhecer quem era aluno e quem era professor. E o problema foi em escolherem atores novos demais para fazerem os professores e atores velhos demais para fazerem os alunos. Eles podiam ter feito como em Eu Nunca ou em Generation, que os alunos eram realmente com idade de alunos, né, com idade de adolescentes. Ou ter feito igual em Glee, né, que apesar dos alunos serem mais velhos, os professores eram bem mais velhos, né, pra criar essa diferença de idade entre eles. Mas agora já tá tudo escolhido, né, então a gente tem mais é que se acostumar com essa não diferença de idade entre alunos e professores. Vamos começar falando da Kate, que é a Gossip Girl, né? É a cabeça da Gossip Girl, junto com os outros professores. Quando eu falei sobre as primeiras impressões, eu disse que eu tava achando os professores muito caricatos, né? E tava com dificuldade de comprar o fato deles se tornarem a Gossip Girl. Eu imaginei que com o decorrer dos episódios a gente ia conhecer um pouco mais os professores, a gente ia se aprofundar mais neles, e de fato isso acabou acontecendo mais ou menos com a Kate. A gente entendeu que o sonho da Kate era ser escritora e que ela queria fazer a diferença através da escrita. Ela chegou a submeter um artigo que não foi aceito, então ela viu nas postagens da Gossip Girl a única forma de usar as palavras para tentar mudar as coisas de alguma forma. Mas eu não sei se eu comprei tanto assim essa motivação da Kate. A gente entende que os professores querem disciplinar os alunos, querem dar uma lição neles, mas não parece fazer muito sentido eles quererem fazer isso através da fofoca. Além disso, um dos principais alvos da Gossip Girl é a Zoya, que acabou de chegar no colégio, é uma aluna bolsista que nunca tratou mal os professores. O primeiro episódio até fez sentido criar aquela intriga entre a Zoya e a Julian, principalmente por causa da Julian, né, que era alguém que tratava mal os professores. Apesar dessa personalidade da Julian ser mais citada do que a gente de fato vê, né, a gente viu uma ceninha só no primeiro episódio, e depois disso a Julian pareceu uma pessoa bem legal até, e com tanto de gente naquele colégio, com tantas coisas acontecendo com os outros personagens, a Gossip Girl ficou atacando só essas duas irmãs. A Gossip Girl perdeu várias chances de publicar vários escândalos relacionados, por exemplo, a Audrey, o Max e o Aki, ou atacar a Luna e a Monet, que a gente tava vendo que realmente estavam sendo ruins. Eu acho que é um ganho pra série a gente saber quem é a Gossip Girl e ver quais são os passos dela, como ela consegue as informações pra postar, mas ao mesmo tempo eu acho que falta mais consistência nas motivações dela, falta a gente conhecer um pouco mais da Kate, entender mais quem é essa pessoa. Teve um momento que ela começou a se envolver com o pai da Zoya, mas ela acabou se afastando pra dar continuidade na Gossip Girl, mas em nenhum momento eu consegui me apegar de fato a Kate, e é uma pena, porque eu queria realmente torcer por ela, eu queria torcer pela Gossip Girl, e eu continuo achando bem problemático esses professores recebendo esse monte de informação dos alunos, né, recebendo um monte de foto e postando na internet. E falando agora da Julian e da Zoya, eu fiquei um pouco
incomodado com a forma como foi construída a relação das duas. Num episódio elas brigavam, depois no seguinte já tinham feito as pazes, depois brigava de novo do nada. A mesma coisa aconteceu com o pai da Julian e o pai da Zoya, que eram brigados há anos e de repente do nada fizeram as pazes e tava tudo bem. E eu senti que foi muito fácil a Julian abrir mão do namorado pra irmã dela ficar com ele. Tudo bem que o relacionamento deles não tava indo muito bem, mas eu achei maduro demais pra idade ela aceitar tão fácil assim que o namorado terminou com ela e já foi namorar a irmã. Ao mesmo tempo, a Zoya, ao invés de respeitar o tempo do término da irmã, já foi lá e ficou com o ex-namorado dela. Tudo aconteceu tão fácil e tão rápido que eu falei assim, gente, cadê o drama, sabe, envolvendo isso? Eu não gosto quando o drama é relacionado a duas mulheres brigando por conta de um homem, né, que eu acho que isso é um tema muito atrasado, né, pra época que a gente tá vivendo, mas já que colocaram na trama, podiam ter desenvolvido isso de uma forma mais realista e menos madura, sabe? Eu ia ficar muito bravo se eu terminasse com alguém e logo depois viesse meu irmão e ficasse com essa pessoa. Mas a Julian apoiou esse relacionamento, até ajudou a irmã em vários momentos, e a gente viu um certo amadurecimento da Julian também, né? Ela deixou de ser aquela influencer fútil que só se preocupava com a aparência pra se tornar uma pessoa mais engajada politicamente, mesmo sabendo que isso faria com que ela perdesse prováveis trabalhos como influencer. E isso fez com que o Obi gradativamente voltasse a se interessar por ela. Já a Zoya foi um pouco pro caminho contrário, tentando se levar um pouco por esse mundo do glamour, né, das aparências. Mas a Zoya continuou com o posicionamento forte dela, militando inclusive no jantar com a mãe do Obi. Pra mim, o arco da Zoya foi um crescente de chatice sem fim. Meu Deus do céu, que menina chata! Eu acho que dá pra ter personagem militante sem a pessoa ser chata igual a Zoya tava sendo todos esses episódios. E não só com questão a militância, mas com tudo que faziam com ela. Acho que o único momento que a Zoya realmente tinha motivo pra ser chata foi no aniversário dela, né, quando a Julian expôs todo o bullying que ela sofreu no colégio anterior. Inclusive achei essa motivação muito mais forte pra ela brigar com a Julian do que o que aconteceu agora nesse sexto episódio. A Zoya foi encontrar com o Obi na manifestação, animada por ele estar se posicionando, mas ela ficou brava porque a Julian tava lá com ela. Gente, o que tem demais a Julian estar lá com o Obi no meio da manifestação? Eles não estavam fazendo absolutamente nada. E eu achei bem legal que a Zoya perguntou pra Julian se ela ainda amava o Obi e ela falou que sim, que amava ele. Perguntou pra Zoya se ela amava ele também. Mas a Zoya não respondeu nada porque de fato não parece que ela ama o Obi. Então a Julian e o Obi continuaram na manifestação e aí sim rolou um clima e eles acabaram se pegando. O que me deixa um pouco incomodado com esse gancho de mid-season é que com tantos problemas que as duas irmãs tiveram, só falta agora elas realmente brigarem por causa do Obi. Mas também rolou o pai do Aki falando que tem alguma coisa relacionada a Julian que ele prefere que o Aki fique afastado dela, né? Então tem algum segredo aí que a gente vai descobrir ainda. Quem me surpreendeu positivamente nesses 6 episódios foi a Audrey, que eu imaginava ser uma personagem um pouco fútil lá no começo, só interessada em formar um trisal entre ela, o Aki e o Max. Mas a gente conheceu um pouco da relação dela com a mãe dela e todo o problema de saúde mental que a mãe dela tá passando. Isso ainda associado à falência que ela tá vivendo e a provável saída da escola que ela poderia ter. Ao mesmo tempo, ela descobre o interesse do Aki pelo Max e a forma como ela lida com isso é muito legal também. Tanto a Audrey quanto o Aki tinham interesse pelo Max. A Audrey acabou traindo o Aki com o Max, transando com ele, e o Aki acompanhou o Max até uma sauna gay e eles acabaram se beijando lá. Tá vendo? Essa era uma ótima fofoca pra Gossip Girl colocar lá no Instagram e acabou sendo uma coisinha muito da sem graça. E quando a Audrey e o Aki descobrem que os dois têm sentimentos pelo Max, a Audrey confronta o Aki pra saber sobre a sexualidade dele. E é interessante que nesse confronto, quando a Audrey pergunta pro Aki se ele é gay, ele não sabe responder, né? Ele fala que não sabe, ele ainda tá se descobrindo. O Aki sente atração pela Audrey, ele gosta dela ainda, tanto afetivamente quanto sexualmente, mas ele tem esse sentimento pelo Max. Então o Aki tá nesse processo de descoberta da sexualidade e a Audrey aceita isso muito bem e apoia ele nisso. Eu particularmente
parte, acho que seria muito mais interessante que o Aki fosse um personagem bissexual, porque a dramaturgia ainda falha muito na hora de representar um homem bissexual, que geralmente é visto como alguém confuso ou como alguém promíscuo, como é o caso do Max. Então colocar o Aki como bissexual sem fazer dele uma pessoa confusa ou uma pessoa promíscua, acho que vai ser um ganho muito positivo pra série. E a Audrey acabou tirando o Aki do armário pros pais dele, né? Eu geralmente critico quando alguém tira outra pessoa do armário, mas no caso da Audrey a gente viu que foi sem querer, né? Não foi com má intenção. E a gente vê que a mãe do Aki foi super fofa, tentando uma aproximação com o filho, né? Tentando conversar com ele, mas o Aki se afastou, não queria tocar no assunto. Só o pai dele que foi mais sem noção, né? Que usou a sexualidade do filho, tirou ele do armário para a mídia, com o único intuito de salvar a própria empresa que estava sendo acusada de LGBTfobia. E foi péssimo que ele rotulou o filho de homossexual sem antes ter conversado com ele, e o próprio Aki, que estava nesse processo de autodescoberta, que tentou falar que era bissexual, não conseguiu ser ouvido. O processo de entender a própria sexualidade e sair do armário é muito pessoal e varia muito de uma pessoa para outra. E o Aki não teve esse tempo de entender, dele próprio saber qual era o momento de se assumir. Ele foi tirado do armário 2 vezes. E eu acho até que o Aki aceitou muito bem ter sido tirado do armário. Eu, no lugar dele, teria ficado muito bravo. Mas o Aki não é uma pessoa rancorosa. Ele, apesar de levar a punhalada de várias pessoas, também pensa em ajudar elas, né? Que foi o caso do que ele fez com o Max. Apesar de ser esnobado e até usado pelo Max, o Aki continuou do lado dele, né? Continuou apoiando e querendo o bem do Max. O Max, apesar de ficar com todo mundo, de querer todo mundo, tinha um interesse concentrado no professor Rafa. Esse professor é um dos personagens que eu tenho problema com relação à forma como foi construída a narrativa dele. No começo a gente viu o Max super insistente, indo atrás do professor no vestiário do colégio, depois seguindo ele até uma sauna gay. Teve um momento que o Max chegou bêbado na casa do professor, e o professor continuou recusando qualquer tipo de contato com o Max, mas chega o momento da virada onde, depois de muita insistência, o professor acaba se deixando levar e os dois acabam se entregando um pro outro. É quando eles se tornam praticamente amantes, se relacionando escondido no colégio, indo pra festas juntos. Então a gente descobre que o professor Rafa já tinha fama de pegar outros alunos no colégio antes do Max. Então o Max acaba terminando com o Rafa, e é o Rafa que começa a ir atrás do Max. Só que ele começa a perseguir o Max de uma forma tão doentia que não condiz com quem ele era no começo. Parece que esse Rafa de agora nada tem a ver com aquele do início, todo responsável, que não queria se envolver com o aluno. Em 6 episódios a gente viu uma mudança de comportamento e personalidade que parece não fazer sentido. É muito diferente, por exemplo, do que a gente viu em Generation, que é uma série também da HBO Max. Não vou entrar em spoilers de Generation pra quem não viu a série, mas tem vários vídeos aqui no canal que eu fiz de review dessa série. Mas a construção em Generation achei muito mais consistente do que essa que a gente tá vendo aqui em Gossip Girl. O professor Rafa não só começou a perseguir o Max, como também atacar ele de várias formas. Ele fez um post no Instagram do Gossip Girl falando que o Max tinha IST, e quando foi rejeitado mais uma vez pelo Max, entrou no aplicativo de pegação pra tentar pegar o pai dele. A relação dos dois pais do Max estava passando por uma crise, e um deles estava reclamando que o outro estava muito diferente de como ele era quando eles se conheceram. E eu achei muito preconceituoso da parte dele, né? Porque tava achando que o outro estava muito extravagante, estava muito afetado, e não era esse jeito que ele queria. Se tem uma coisa que me incomoda numa relação gay é quando um dos homens fala que não curte quando o outro cara é muito afeminado, que prefere que ele seja mais homem. Então o macho da relação resolveu entrar no aplicativo e procurar outros caras que não fossem afeminados como o marido dele. Foi quando o Max encontrou o pai dele no aplicativo e usou umas fotos do Rafa pra conversar com ele. Só não entendi nesse ponto porque ele próprio não podia ter criado esse perfil fake e pediu pro Aki fazer isso. De qualquer forma, ele criou todo esse esquema pra encurralar o pai dele e expor a possível traição. Então os pais do Max acabaram se separando, o pai que era mais afeminado foi o que ficou sofrendo, e o outro não pensou 2 vezes e seguiu sua vida nos aplicativos. Isso fez com que o Rafa, que tinha entrado de gaiato nessa armação, mais pra frente puxasse papo com o pai do Max. A gente não sabe o que aconteceu entre o pai do Max e o professor Rafa, então a gente tem que acreditar no que o pai do Max falou pro filho na lanchonete. E ele
disse que foi até o apartamento do professor, que eles tomaram uma cerveja, mas que ficou só por aí. Quando ele percebeu as intenções do Rafa, ele resolveu ir embora. A gente acredita nisso? Eu não sei se eu acredito, não. O Max até pediu pro pai dele não se envolver com o professor e talvez por ele saber que o filho gosta do professor, talvez não tenha dito toda a verdade pra ele. Então o Max vai se encontrar com quem realmente se importa com ele, que é a Audrey e o Aki. A Audrey preparou um jantar para os três pelo apoio que eles deram com tudo que aconteceu com a mãe dela. E os três acabam finalmente se pegando entre eles. Finalmente o trisal acontecendo em Gossip Girl. É o que a gente esperava que fosse acontecer desde o início. Chegou até um momento que eu imaginei que não fosse mais acontecer pelos caminhos que a trama do Max estava levando. Mas eu vou ficar torcendo para que dê certo, porque é a única trama que realmente tá me pegando em Gossip Girl. No vídeo de primeiras impressões eu tinha comparado esse trisal com os trisais que a gente viu em Elite. E em Elite foram muitos trisais durante as 4 temporadas, né? Mas a gente viu que nenhum deles acabou dando certo. No vídeo que eu fiz sobre Elite, eu falo um pouco sobre esses trisais que aconteceram durante as 4 temporadas. E agora eu queria que desse certo, eu queria ver um trisal que realmente funcionasse e não aqueles caóticos que a gente viu em Elite. E olha, não estou falando mal de Elite, viu? Porque eu considero a qualidade de Elite muito superior a essa agora de Gossip Girl. Gossip Girl acho que precisa acertar muitos pontos ainda antes de chegar num nível considerado bom. E acho que um dos pontos é diminuir um pouco a importância dos protagonistas e trazer um pouco mais dos coadjuvantes. A Monet, por exemplo, é uma personagem que a gente não viu ainda que veio. Ela só é essa menina malvada da série que a gente ainda não viu uma motivação consistente pra ela. Eu achei interessante que num episódio a gente viu ela pegando despretensiosamente outra menina e eu falei, nossa, que legal, né? Colocou isso de uma forma bem natural, sabe? Sem criar um escândalo em cima disso. Mas eu queria ver um pouco mais de aprofundamento dessa personagem, né? Eu queria conhecer um pouco mais sobre ela, queria ver ela se relacionando com as pessoas. Depois no episódio da festa de Halloween a gente viu ela se revelando como a informante para as alunas do outro colégio. Foi quase uma aposta de que ela se tornaria uma grande vilã, né? Mas isso acabou sendo esquecido no churrasco no episódio seguinte. E a gente tem a Luna também, que é uma outra Mean Girl com uma importância totalmente irrelevante para a trama até agora. É uma personagem que eu queria conhecer um pouco mais, né? Eu falei até no outro vídeo que ela é interpretada por uma atriz trans e eu queria saber se isso ia ser trazido ou não pra trama. Eu particularmente preferia que ela fosse uma personagem cis, afinal de contas é difícil a gente ver mulheres trans interpretando personagens cis, ou que se ela fosse uma personagem trans, que o fato dela ser uma mulher trans não fosse o que movesse a história dela. Em Ctrl Z da Netflix, que foi uma série que ela fez antes de vir pra Gossip Girl, a gente via que ela tinha mais importância, mas a trama dela era baseada na transexualidade. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando da primeira e da segunda temporada de Ctrl Z. E o criador de Gossip Girl falou que na segunda parte da primeira temporada a gente vai ter mais aprofundamento da Luna e da Monet. Além do aprofundamento dos personagens, eu queria que tivesse um pouco mais sobre a amizade deles, que eu senti que foi muito pouco explorado nessa primeira parte. O único momento de união entre eles foi quando a mãe da Audrey foi internada, e quando eu vi aquela cena foi quando eu senti que a série precisava mais de momentos como aquele. Então vamos ficar de olho, porque em novembro chega a segunda parte da primeira temporada de Gossip Girl. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!